Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero te convidar a começar esse culto cantando ao Senhor. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor Te adorarei. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, eu Te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, eu Te agradeço. Eu grato sou por tudo que Tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu Te agradeço. Vamos celebrar o fato de que quando nós levantamos as mãos aos céus, Deus ouve as nossas orações. Amém? Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o Teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que Tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, eu Te agradeço. Eu grato sou por tudo que Tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu Te agradeço. Amém. Vamos continuar cantando. Quem me liberta do meu pecado, o Seu amor é maravilhoso. O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Abala a terra com Sua voz, maravilhados o adoramos. O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou Sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem transforma a minha vida e faz dos órfãos filhos e filhas.
eu canto pelo que fez por mim. Vamos cantar esse refrão de novo? Exaltando a graça maravilhosa de Deus que nos aceita do jeito que nós somos, com as nossas falhas, nossos pecados, nos convida a uma nova vida, mas em primeiro lugar nos aceita e nos acolhe, apesar de nós. Uma graça maravilhosa sobre a nossa vida. E vamos cantar juntos. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos
nós descansamos nessa verdade. Que os teus olhos sobre nós enchem o nosso coração de paz, pois nós sabemos que temos um Pai cuidadoso, um Pai amoroso, que zela por nós. E é nessa verdade que nós descansamos, Senhor. Os teus olhos sobre nós não são olhos de condenação ou de acusação. Os seus olhos sobre nós não são olhos para ver o que há de errado, mas são olhos de perdão e graça sobre a nossa vida. São olhos que nos enchem de paz. Por isso nós nos sentimos tranquilos na Tua presença. Por isso nós ficamos em paz contigo, porque o sacrifício de Cristo nos garantiu essa paz. E a Sua graça sobre nós nos faz repousar tranquilos em Teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de reflexões chamada Histórias que Jesus Contava. A gente está refletindo sobre as parábolas de Jesus. E a curiosidade aqui é que Jesus poderia ter ensinado sobre o reino de Deus de muitas formas. Ele poderia ter feito essas verdades nascerem na nossa mente sem precisar se esforçar, apenas com um estalar de dedos. Mas ele preferiu ensinar as verdades do reino de Deus através de histórias, parábolas. É mais ou menos assim, não sei se você já teve essa sensação de dizer, eu quero explicar algo para alguém, eu quero contar algo para alguém, mas é algo que alguém nunca viu, esse alguém nunca conheceu. Eu fui viajar para algum lugar e quando eu voltei eu quis contar essa história, mas essa pessoa que vai ouvir essa história nunca esteve lá. Então eu preciso descrever como é lá, como é essa realidade, como é essa coisa que nós não conhecemos. Então Jesus precisava ensinar seus discípulos sobre o reino de Deus. O que é esse reino de Deus que ninguém nunca viu? E para ensinar esses conceitos, esses valores e traduzir de um jeito fácil de entender, Jesus contou histórias. Como naquele tempo não tinha Netflix, não tinha cinema, ele não poderia fazer um filme ou fazer uma série, por isso ele contou histórias, porque as narrativas têm um poder imenso de gravar na nossa memória verdades eternas de Deus. Então, na semana passada nós falamos sobre a parábola do servo sem necessidade. O servo que depois de ter feito sua obrigação, ele não acha que o seu senhor deve nada a ele. Assim também nós, quando chegarmos diante de Deus, não devemos esperar que ele nos deve alguma coisa. Nós devemos dizer, Senhor, tudo que nós fizemos na terra não foi mais que a nossa obrigação, o Senhor não nos deve nada. Hoje eu quero te conduzir para outra parábola, outra história de Jesus. É a história do juiz e da viúva. Fica lá em Lucas capítulo 18. Se você tem sua Bíblia, abre aí em Lucas capítulo 18. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, eu te peço que nos ajude a entender essa história, e que essa história nos mostre verdades sobre o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Como sempre, para a gente entender a história de Jesus, a gente precisa quebrá-la em partes. Então vamos por partes, vamos dividir, vamos dissecar essa história. Primeira coisa de sempre é com quem Jesus está falando. Se ele está falando com os religiosos é uma coisa, se ele está falando com pecadores é uma coisa, se ele está falando com os discípulos é outra coisa. E esse é o caso dessa parábola. Essa história está sendo contada para os discípulos de Jesus. Então, não é uma história de confrontação contra os religiosos, também não é uma história de consolo e conforto para aqueles que foram abandonados, mas é uma história que ensina verdades para o círculo mais íntimo de estudantes de Jesus. Eles eram os alunos mais chegados do Mestre Jesus. Então, as parábolas que Jesus contou para os seus discípulos contêm verdades que são como se fossem um nível avançado, como se fosse um nível 2, porque ele não está falando com a multidão nem com os religiosos, ele está falando com seus estudantes. Essa parábola tem uma coisa interessante. Logo no começo, no primeiro versículo, o autor Lucas, que está escrevendo o texto, ele diz qual é o propósito da parábola.
Isso quase nunca acontece. Geralmente ele diz, Jesus contou essa história. E a história diz algo por si mesma. A história tem a sua própria moral. Nesse caso não, nesse caso Lucas, antes de contar a parábola, Lucas contou assim, Jesus disse essa história para mostrar a eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha que interessante, antes de começar a história, a gente já tem o propósito. Essa é uma história que diz pra gente orar sempre e nunca desanimar. Agora a gente vai entender por que Jesus contou essa história e como que ele nessa história nos diz para orar sempre e nunca desanimar. A história começa dizendo, em certa cidade havia um juiz. Vamos falar um pouco sobre esse juiz. Naquele tempo, a cidade não era estruturada como hoje, que tem o poder executivo, o poder legislativo, não tinha um prefeito, um governante, um juiz. O juiz era mais ou menos a autoridade da cidade, principalmente nas cidades pequenas, onde o rei não iria visitar, onde o rei não passava todo dia. Naquelas cidades pequenas tinha um juiz. O juiz estava ali para fazer a justiça, ou seja, para botar a cidade em ordem. E a prática era mais ou menos assim, o juiz ficava sentado numa cadeira bem confortável, num trono, num lugar bem de destaque. Ao redor do juiz ficavam algumas pessoas que elogiavam o juiz, que diziam, olha juiz, como você é sábio, como você decidiu bem sobre esse caso, parabéns. Então era o círculo mais íntimo dos bajuladores do juiz. Distante, um pouco mais distante, ficava o povo da cidade, os requerentes, né? Aquele pessoal que ia até o juiz para pedir justiça. Então a pessoa tinha um caso, ela ia lá, entrava na fila e ficava lá. Juiz, ouve meu caso, porque não era bem uma fila organizada, mas as pessoas tinham ali uma certa ordem de chegada meio bagunçada. E as pessoas ficavam, juiz, ouve meu caso. O que acontecia, na maioria das vezes, quando os juízes eram corruptos, aquelas pessoas que tinham mais posses e mais bens, elas levavam um saquinho de moedas, chegava ali, quando todo mundo estava gritando, juiz, meu caso, faz justiça, essas pessoas mais ricas pegavam essas moedas e entregavam para aqueles bajuladores que sentavam ao redor do juiz. Chegavam para eles e diziam, olha, você não quer me dar uma força, eu preciso muito adiantar meu lado, meu caso precisa ser resolvido mais rápido. Davam um pouquinho de moeda para aqueles bajuladores, um pouquinho para um pouquinho para outro, e davam um pouquinho dizendo assim, ó, esse saquinho de moeda aqui, esse é para o juiz. Então aqueles bajuladores que estavam ali sempre perto do juiz, que tinham intimidade com ele, chegavam e diziam assim, ô juiz, deixa eu te falar um negócio, tem um fulano tá aí, o cara é gente boa, o cara do bem, ele queria que você escutasse o caso dele. Então, ele te deu aqui um presente, ele te deu aqui um pouco de dinheiro, ele te deu uma terra, ele te deu um boi. Você não pode julgar o caso dele? E aí o juiz então dizia, ao invés de ficar ouvindo a multidão na ordem de chegada, ele dizia, fulano de tal, vem aqui que eu vou escutar seu caso. E geralmente quem era mais rico, quem pagava mais propina, caso o juiz fosse corrupto, quem pagava mais propina tinha seus casos atendidos mais rapidamente e sempre tinha aí a justiça torcida em seu favor. Graças a Deus isso não acontece mais. Graças a Deus isso só acontecia naquele tempo. Graças a Deus o Brasil é livre dessa realidade, né? Então esse era o caso daquele tempo. Estamos falando de uma história antiga, tá bom? Esse juiz tem algo em especial. Ele não é só corrupto. A história diz que ele não temia a Deus e nem se importava com os homens. Na Bíblia, gente, toda a história bíblica geralmente coloca essas duas coisas lado a lado. Não temer a Deus e não se importar com os homens são coisas que são dois lados da mesma moeda. Por quê? Vamos lembrar os conceitos básicos dos maiores mandamentos da nossa religião, da nossa fé. Os mandamentos são: ama a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Mas a carta de João vai dizer, você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o próximo a quem vê. Porque como você vai dizer que ama um Deus que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Então essas duas coisas são interligadas. Jesus, na parábola das ovelhas e dos bodes, disse, o que vocês fizerem ao menor dos pequeninos, a mim vocês o fazem. Ou seja, quando nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. Logicamente, quem não teme a Deus, não se importa com o próximo, não se importa com os homens. E o inverso é verdadeiro. Quem não se importa com os homens, também não teme a Deus. Por mais que a pessoa diga, eu sou cristã, eu sou religioso, eu vou à igreja, se essa pessoa não se importa com os homens, se essa pessoa é indiferente em relação à dor do próximo, é indiferente em relação ao choro dos que choram, é indiferente ao luto e à calamidade que assola outras pessoas, se existe indiferença e apatia no coração, essa pessoa pode falar Senhor, Senhor quantas vezes quiser, mas ela não teme a Deus. Então o temor do Senhor nos leva à compaixão para todos os homens.
Temer a Deus significa levar as pessoas a sério, levar e dar valor ao ser humano, dar valor às pessoas, dar valor à dor do outro, dar valor à vida do outro. Essas duas coisas estão lado a lado. Por isso Jesus, aqui seria até estranho elogiar Jesus, mas Jesus foi muito sábio. Claro que Jesus foi muito sábio, mas ele escolheu bem as palavras. O juiz tinha dois lados de uma mesma moeda. Não temia a Deus e, logicamente, não se importava com as pessoas. Uma outra tradução possível para esse texto, tradução lá do original, seria: esse juiz não se envergonhava diante dos homens. Não sei se a sua Bíblia está diferente aí. Esse juiz não se envergonhava diante dos homens. Não significa que o juiz não era tímido. Esse juiz não era tímido, era um juiz extrovertido, que não tinha vergonha. Não, não é isso. Essa vergonha é porque aquela sociedade era uma sociedade de honra. Então a honra era algo muito importante. Quando dizia assim, você não tem vergonha, é mais ou menos a nossa expressão, toma vergonha na cara. Você não tem vergonha, esse é um sem vergonha. Então esse juiz significava assim, ele fazia coisas erradas e ele não tinha vergonha disso. Ainda que alguém dissesse, você é um juiz corrupto, você faz coisas erradas, ele não tinha vergonha. Ele não se envergonhava das suas corrupções. Ainda bem que esse tipo de pessoa corrupta também só tinha naquele tempo. Pessoas corruptas que têm a coragem de erguer a cabeça e dizer, eu não fiz nada. Então só tinha naquele tempo, hoje não tem mais isso, no Brasil não tem mais isso. Que bom, né, gente? Que bom. Esse juiz, então, ele não sentia remorso. Uma pessoa que não sente remorso é uma pessoa que não é quebrantada. Essa é uma palavra que a Bíblia usa para dizer quando o coração amolece. Quando a gente se arrepende, a gente se quebranta. A gente está com o coração mole, arrependido, quebrantado diante de Deus. Esse juiz não se quebranta. Ele não sente remorso nem arrependimento de tudo que ele faz, do mal que ele causa. A gente poderia dizer que é um juiz narcisista. Ele pensa só em si mesmo, ele segue só os seus próprios interesses. Ele é apático, ele é indiferente, é egocêntrico. Mas a melhor palavra que a gente poderia usar para descrever esse juiz é que ele é um ímpio. Ímpio significa impiedoso. É aquele que age sem piedade. Ele não tem dó, ele não tem compaixão, ele não se importa, ele não tem piedade. O que isso significa? Significa que chegar diante desse juiz e dizer assim, Senhor juiz, pelo amor de Deus, ouve a minha causa. Ele vai dizer, pelo amor de Deus, eu não temo a Deus. Para mim, Deus não é nada, Deus não é real, eu não levo Deus a sério. Então, pelo amor de Deus, não funciona com ele. Se você chegasse diante desse juiz e dissesse, por compaixão de mim, tem compaixão, tem misericórdia da minha causa, eu estou sofrendo, eu estou sendo injustiçado, esse juiz também não faria nada, porque ele não se importa com os homens. Então, se ele não teme a Deus e não se importa com os homens, qual é a única maneira de fazer esse juiz julgar uma causa em seu favor? É com propina, com suborno. Então, esse é um juiz corrupto, um juiz mau, um juiz ímpio. Aí tem uma mulher que aparece no tribunal. É uma viúva. Jesus continua a história dizendo que aparece uma viúva nesse tribunal fazendo um pedido, suplicando ao juiz. Para aqueles tempos, viúva era um símbolo de pureza e inocência. Não entenda que a viúva, quando alguém falava assim, tem uma viúva, não entenda que estavam dizendo assim que ela é santa, que ela nunca pecou na vida. Não é isso. Sabe quando você está ouvindo uma história e alguém coloca uma criança na história? Ou você está assistindo um filme e aparece uma criança? Por exemplo, tem um filme chama O Poço, que fez bastante sucesso há pouco tempo, e aí aparece uma criança numa cena. E aquela criança comove, né, os personagens ali, porque a criança simboliza pureza e inocência. A criança simboliza alguém que ainda não pecou, ainda não sabe o que é errado, ainda não age com maldade. Quando alguém contava uma história nos tempos de Jesus e falava da viúva, não é que ele queria dizer que aquela mulher nunca cometeu pecado, mas todo mundo já entendia que ele estava falando de uma mulher inocente. Dificilmente alguém diria, a culpa é dessa viúva, ela é uma mulher má, ela é uma mulher injusta, ela é uma mulher que está querendo fazer maldade na sociedade. Geralmente, quando se insere uma viúva na história, os locutores, os historiadores, quando alguém estava contando histórias, os contadores de histórias, eles estavam falando de uma mulher pura e inocente, que é uma mulher fictícia. Então não é uma mulher real, aqui Jesus está contando uma história fictícia. Mas o que ele quer dizer quando ele coloca uma viúva? Ele está querendo dizer, essa mulher é inocente. Então tem um juiz corrupto e tem uma mulher inocente na frente dele. Por que inocente? Porque a mulher viúva, ela não tendo um marido para trabalhar e a sustentar, e não tendo filhos que a sustentassem, ela era condenada pela sociedade ou a mendigar ou a se prostituir.
Então essa mulher viúva aparece diante do juiz. Só uma curiosidade também é que aquele tribunal naquele tempo era um tribunal muito masculino. Os homens iam ao tribunal para julgar suas causas. As mulheres não iam. Então, quando você vê que uma mulher estava no tribunal, significava o seguinte, que essa mulher não tinha ninguém que a ajudasse. Não tinha ninguém que pudesse ir ao tribunal por ela. Ela é uma mulher sozinha, solitária. Então ela tem que ir ela mesma ao tribunal, porque não tem ninguém que possa ajudar. E aí nesse caso você imagina aquela cena, o juiz sentado, um monte de gente gritando, pedindo ajuda, só que é um monte de homem. E quando uma mulher grita sem parar no meio de um monte de homem, a voz dela se destaca, porque ela tem outro timbre de voz. Então o juiz está ouvindo e tem um monte de gente gritando, mas de repente tem uma voz diferente. Ele fala assim, tem uma voz mais aguda, tem uma voz mais estridente que está gritando ali. Então ela chama a atenção porque ela se destaca no meio de um monte de homens. Essa viúva, quando ela fala que ela tem adversários, né, faz-me justiça ou me ajude a vingar diante dos meus adversários, é o pedido que ela faz. A gente não pode entender vingança como a gente entende hoje, de olho por olho, dente por dente. Lembra que a figura da viúva não é uma figura má nas histórias. Jesus está falando de uma mulher que geralmente era entendida como uma mulher inocente. Se ela está pedindo para o juiz exercer vingança contra os seus adversários, pensa o seguinte, nenhuma viúva pobre e esquecida, anônima, uma viúva qualquer, teria adversários. Quem vai querer comprar uma briga com uma viúva que ela ou vai mendigar ou vai se prostituir, ou seja, ela não tem bens, ela não tem posses, ela não tem nada. Quem vai querer comprar uma briga com essa viúva? Essa viúva ela era esquecida na sociedade. Se essa viúva está dizendo que tem adversários, alguma coisa quer dizer. Significa que alguém tem interesse em algo que é dela. Lembra que ela é inocente? Então ela tem algo, ou ela tinha algo, ou ela deveria ter algo, e alguém tomou posse disso, e aí ela vai dizer para o juiz, faz vingança contra os meus adversários, ou seja, alguém tem o que é meu, alguém está com alguma coisa que é minha, alguém se levantou contra mim, ou seja, eu tinha posses, eu tinha direitos, alguém tirou os meus direitos. E aí provavelmente a gente pode aqui confabular, olhando para a sociedade daquela época, que seria uma herança, alguma herança de alguém alguém da família dela que faleceu, ou a parte dos bens do próprio marido que faleceu. Poderia ser uma dívida, alguém que devia para ela e não queria pagar, logo ela estava vulnerável diante da sociedade, teria que mendigar ou se prostituir. Ou poderia ser uma promessa, alguém que prometeu fazer algo a ela e não cumpria as suas promessas. O fato é, o que a gente sabe até aqui, é que essa viúva era inocente, alguma coisa interessante na vida dela, provavelmente dinheiro, ela tinha, alguém estava na posse de uma coisa que era dela, estava prejudicando essa viúva, o juiz não queria ouvir a causa dessa viúva, o que consequentemente levava a dizer que o juiz estava favorecendo o adversário, porque o adversário estava levando vantagem com aquele silêncio do juiz. Isso se o adversário não estivesse pagando a propina para o juiz não ouvir a voz daquela viúva, mas aí a gente está indo longe demais. O que a gente tem que entender é isso, esse é o cenário dessa história. Existe uma injustiça acontecendo. Algo que pertence àquela viúva não está nas mãos dela. E tem alguém com algo que é dela, e tem um juiz que deveria exercer a justiça, mas ele não exerce a justiça. E aí a história diz que a viúva persistia, e ela insistia constantemente, a palavra que apareceu na minha versão, não sei como aparece aí para você, na sua Bíblia, mas constantemente suplicando. Então aquela mulher ia lá todo dia, ficava o tempo todo, juiz, faz justiça, vinga a minha causa, ouve o meu caso, tem gente que tem um negócio que é meu, aquela herança era minha, eu estou passando dificuldade porque eu não tenho aquela herança, aquele dinheiro pertence a mim. Você já ouviu o grito de gente injustiçada? Você já ouviu aquele clamor que vem do fundo da alma, que clama por justiça? O choro dessa mulher, o grito dessa mulher, era esse grito. Eu estou na pior, eu estou passando dificuldade, eu preciso de ajuda. Me socorre, você é o juiz, eu preciso do seu julgamento, eu preciso do seu aval para que a justiça seja feita. Só que ela estava diante de um homem ímpio, de um homem de coração duro, de um homem corrupto. E aí Jesus diz que essa insistência, essa persistência, esse choro dela gera um resultado. O juiz diz, vou atendê-la para que ela pare de me importunar, para que ela pare de me incomodar. Ou seja, ela está gritando demais, eu não aguento mais ouvir a voz dela, eu não aguento mais ouvir esses gritos, eu vou atender essa mulher.
A palavra no original dá a entender que o juiz falou algo como do tipo, eu vou atender para que ela não fique insistindo para sempre. É como se o juiz, diante da insistência dela, o juiz estava convencido de que ela não desistiria jamais. O juiz tinha certeza de que essa mulher não ia parar nunca. Tem uma palavra no grego que tem esse significado de para sempre ou nunca mais. Então ela não vai parar nunca ou ela vai continuar insistindo para sempre. Então o juiz, aquela mulher estava insistindo há tanto tempo, ela estava ali no pé do juiz há tanto tempo pedindo, que ele falou, essa mulher não vai desistir não. Essa mulher não desiste, essa mulher não cansa. E aí ele falou, eu vou atender o caso dela, eu vou fazer isso porque eu não quero mais ser incomodado. Ou seja, aquele juiz não atendia a nenhum pedido que fosse feito pelo amor de Deus, a nenhum pedido que fosse dito por misericórdia, por compaixão. Ele só atendia a pedidos feitos por suborno, propina, ou pedidos que fossem insistentes demais a ponto de incomodá-lo. Era tão chato o negócio que ele falou, eu preciso me livrar dessa chateação, porque o juiz só pensa nele mesmo. E aí, a história acaba aí. Só que Jesus dá um ensinamento logo depois da história. E é uma coisa muito curiosa que Jesus compara Deus com esse juiz corrupto. Ele diz assim como esse juiz atendeu a viúva persistente, assim também Deus vai atender vocês. Então quem estava ouvindo a história fala assim, nossa, Jesus está comparando Deus com esse juiz corrupto, mas é uma comparação invertida, né? Não significa que Deus fica esperando a gente insistir, fica lá gritando, aí Deus fala assim, tá bom, vou atender o pedido desse insistente, dessa persistente, essa mulher que fica orando, pedindo o tempo todo, vou atender para que pare de me incomodar. Não é isso. A comparação que Jesus está fazendo é invertida. Ele está dizendo, se até esse homem corrupto, mau, esse homem egocêntrico, ímpio, esse homem indiferente, se até ele atende os pedidos que lhe são feitos com insistência, com persistência, né, com vontade, até ele tem essa inclinação para atender esses pedidos, o que vocês acham que Deus vai fazer? Se esse homem que é mau consegue atender os pedidos que lhe são feitos, o que Deus, sendo bom, vai fazer para vocês, que são filhos dele? É uma comparação invertida. Ele diz o juiz é mau, mas Deus é bom. Então se o juiz atende, Deus também atenderá. Só que o juiz deixa esperando e Deus atenderá sem demora. Aí a gente tem uma questão com essa palavra sem demora, uma dificuldade de tradução do grego original, e aqui eu não quero deixar confuso, tá? Então vamos com calma. No versículo 7, eu li aqui na nova versão internacional, e diz, será que Deus vai continuar fazendo esperar? Esperar tem a ver com demora. Na versão Almeida Revista Atualizada diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que diferença, né? Continuará fazendo esperar na NVI e na Revista Atualizada, embora pareça demorado em defendê-los. No grego original, as palavras aqui dessa frase, elas são macrotumel epi autos. São 3 palavras, macrotumel ou macrotúmel epi autos. Macrotumel ou macrotúmel significa paciente, epi significa em e autos, auto, significa a si mesmo. Então, macrotúmel epi autos significa paciente em si mesmo. E a pergunta que o autor está fazendo é, acaso Deus não tem paciência em si mesmo? Acaso Deus não é paciente em si mesmo? Então, existe uma outra tradução possível. O entendimento de que paciência, nesse caso, para Deus e até em outros textos bíblicos, a paciência significa colocar a ira de lado. É quando a gente tem raiva, a gente tem ira, e ao invés de agir com ira, a gente coloca a ira de lado, deixa a ira esperando e age com paciência. Sabe quando você está com muita raiva de alguma coisa e aí de repente alguém aparece para falar com você e aí você, com raiva, você fala assim, respira fundo, deixa a raiva de lado um pouco, fala com aquela pessoa, responde aquela pessoa e depois você pode sentir raiva de novo? Então esse é o conceito de paciência. O macrotúmel, o macrotumel, significa isso, deixar a ira de lado. Então uma outra tradução possível seria a seguinte, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Deus também é paciente em si mesmo para com os seus escolhidos.
Então, Deus coloca a ira de lado, Deus é paciente, Deus tem paciência em si mesmo, ou seja, essa demora, né, que a gente leu, né? Será que Deus vai fazer os seus filhos esperarem? Será que Deus vai fazer os seus eleitos? Será que Deus vai demorar para atender? Essa demora não é a demora para atender o pedido, é a demora para exercer a ira, é a paciência. Então, o que o autor queria dizer, né, fechando essa parábola aqui, as palavras originais, né, significam o seguinte: Deus demora para exercer a sua ira para com seus filhos, aqueles que lhe fazem pedidos. Então, se o juiz corrupto atende os pedidos que lhe são feitos, quanto mais Deus vai atender os pedidos dos seus filhos. Por quê? Porque a raiva, a ira de Deus, que raiva é essa? Que ira é essa de Deus? Não é raiva, né? Eu estou usando a palavra errada aqui. É ira. É uma ira santa de Deus. É a ira contra o pecado. Quando nós pecamos, isso gera ira no coração de Deus. Mas como é que Deus trata os nossos pecados? Ele pega a ira e põe a ira de lado. E ele nos dá paciência, macrotumel. Essa palavra macrotumel aparece também em Mateus 18, 26 e 27, numa parábola que diz que tinha um homem que devia para o Senhor, e aí o Senhor perdoa a dívida dele, né? Ele está devendo muito, aí o Senhor chega e fala assim: Ei, você vai ter que me pagar o que você deve, vamos lá. E aí o servo diz assim, Mateus 18, 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, né? Macrotumeson nesse caso. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então, essa paciência significa isso, deixar a ira de lado. Ao invés de estabelecer a sentença, você me deve, você tem que me pagar, você pecou, você vai para o inferno, você pecou, você vai ser castigado. Ao invés de exercer a sentença, a paciência diz o seguinte: a sentença vai ficar colocada de lado e eu vou exercer paciência. É isso que Deus tem conosco. Porque a gente pensa assim, que Deus demora para exercer a ira dele contra os nossos adversários, como é o caso da viúva com seus adversários. Parece que Deus está demorando para fazer justiça em relação àqueles que são os nossos inimigos. Parece que Deus está demorando para ouvir a nossa causa. E ok, tem esse significado também. Mas nós temos sempre que nos lembrar que nós também somos maus, nós também somos pecadores. Ou seja, a mesma demora de Deus em exercer a sua ira contra os nossos inimigos é a demora que faz com que nós estejamos tranquilos, porque nós também somos pecadores. E em nossos pecados, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas nós só não somos condenados e essa ira de Deus só não vem sobre nós por causa da graça e da paciência que Deus tem conosco. Paulo fala isso o tempo todo. Deus, lá em Romanos, ele diz: Deus tem muita paciência e em sua tolerância ele deixa impunes os pecados. Ou seja, um dia Deus vai fazer o julgamento. Mas por enquanto a gente está livre. É isso que Paulo estava dizendo. Deus deixa alguns pecados passarem, por quê? Porque ele é paciente, a paciência dele é enorme com a gente. Você já pensou se você fosse castigado cada vez que você pecasse? Já pensou se Deus olhasse para você e falasse assim, cada hora, você pecou e imediatamente a ira de Deus chega. Pecou, castigo, pecou, castigo. Já imaginou isso? Que terrível seria a sua vida? Então é graças à paciência de Deus que a gente consegue viver aqui, que a gente consegue respirar. É a paciência. E outro nome dessa paciência é graça de Deus. Olha o que um teólogo diz. A macrotumen, a demora em irar-se de Deus, é para nós um intervalo necessário de graça, que deve acender a fé e a oração que move montanhas. Na demora de Deus, há agora a possibilidade da existência de crentes diante de Deus. Assim como Deus está demorando para castigar seus inimigos, ele também está demorando para te castigar. E é nessa demora, nessa paciência, nesse postergar da sentença final, que existe uma chance de você e eu nos arrependermos. Olharmos para a gente, olhar para o nosso pecado e dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me quebranto. Eu quero mudar de vida. Então essa demora é para que os nossos inimigos se convertam e para que nós nos convertamos. É uma demora da graça de Deus. Então quando você pensar o seguinte, poxa, Deus podia fazer o meu inimigo sofrer agora, Deus podia fazer a minha causa acontecer. Lembra que a graça de Deus que te sustenta também sustenta seus inimigos. A demora de Deus em atender a sua causa é para dar tempo para você se arrepender. Assim como Deus dá tempo para os seus inimigos se arrependerem. Deus está esperando eles se arrependerem. Deus está esperando você se arrepender. Isso é macrotumen, isso é a graça de Deus. Um outro teólogo diz o seguinte,
Ele falou de uma ilustração de um rei. Havia um rei numa cidade, esse rei muito poderoso, tinha um exército muito forte, muito bem armado, muito bem treinado. E aí o que ele fez? Ele colocou a sua tropa de choque, o seu melhor exército, longe da cidade. Ele fez uma base longe da cidade. Por que ele fez isso? Porque caso na cidade acontecesse um motim, uma revolta, uma revolução, algumas pessoas ali se levantassem contra ele, ele acionaria suas tropas e elas demorariam para chegar. Por que ele fez isso de propósito? Sabe por quê? Porque aquele rei pensava assim: se as minhas tropas demorarem para chegar, dá tempo do povo se arrepender. Porque o povo sabe do poder que eu tenho. O povo sabe a tropa que eu tenho. Então quando o povo se levantar contra mim, eu vou dizer: arrependam-se, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender, a tropa não chegou ainda, vai demorar um pouquinho para ela chegar. Então essa demora dessa tropa é a demora da ira do rei. A demora da ira do rei serve para que o povo se arrependa da sua rebeldia. Então Deus está demorando para castigar seu inimigo, Deus está demorando para castigar você, para dar para nós, para a gente, para os nossos inimigos, a chance do arrependimento. Para dar a nós o intervalo da graça. É o intervalo que nos possibilita sermos perdoados, quebrantar o nosso coração, não fazer como esse juiz ímpio, esse juiz indiferente, quebrantar o nosso coração e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu sou tão mau quanto os meus inimigos, eu sou tão injusto quanto eles, eu firo pessoas tanto quanto eles me ferem, então eu me arrependo, perdoa a mim, perdoa também a eles, perdoa os meus devedores assim como eu tenho perdoado, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Ou seja, Deus, me perdoa porque eu também quero perdoar esses devedores, eu também quero perdoar os meus inimigos, e assim como eu perdoo os meus inimigos, eu quero receber perdão do Senhor. Eu e os meus inimigos somos iguais diante do Senhor, porque nós somos devedores. Então, a graça de Deus, graças a Deus que Ele demora para nos castigar. Graças a Deus que Ele demora para castigar os nossos inimigos, porque isso é graça dele. E o que nós precisamos fazer para alcançar essa graça de Deus? Ter fé. Apenas crer. Nós não temos que fazer boas ações para alcançar a graça de Deus. Nós precisamos apenas crer nele. Crer na sua palavra. Crer no que ele disse. Crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O nome disso é fé. E fé é o jeito que essa parábola termina. Porque Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que é essa fé? Essa confiança de que os nossos pedidos são entregues a Deus e Deus os atende. Essa confiança de que as nossas orações são ouvidas por um Pai bondoso e amoroso. É por isso que Jesus conecta esse tema da viúva e do juiz e da oração com a fé no final. Por isso que ele diz: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé? O que estava acontecendo? Jesus provavelmente estava olhando ao redor e estava dizendo assim: alguém aqui tem fé? Existe aqui, em algum lugar, uma fé verdadeira? Porque eu não estou conseguindo encontrar alguém que tenha fé dessa viúva. Alguém que tenha esse tipo de fé. O tipo de fé que persiste, o tipo de fé que persevera, o tipo de fé que não desiste da oração. O que eu tenho encontrado é um tipo de fé que ora, se coloca diante de Deus, mas se Deus demora um pouquinho para castigar seus inimigos, se Deus coloca sua ira de lado e é paciente e demora, essa fé já enfraquece, a oração já é deixada de lado, a gente para de orar. Então Jesus fala assim: eu estou encontrando uma fé que desiste muito fácil. Quando o Filho do Homem vier, será que alguém vai ser como essa viúva? Será que ele vai encontrar alguém que tenha a mesma persistência, a mesma garra, a mesma vontade de demonstrar esse desejo de ser atendido pelo nosso Pai, esse desejo de que o nosso Pai faça justiça por nós, esse desejo de pedir a Ele, de colocar os nossos pedidos, os nossos interesses, os nossos anseios nas mãos dEle? Será que o Filho do Homem vai encontrar esse tipo de fé? Então o que a gente pode fechar essa parábola dizendo assim: Deus colocou a ira de lado para te acolher. Deus colocou a ira por causa do seu pecado, Ele guardou ela um pouco e Ele te deu paciência. Deus está esperando o seu arrependimento. Será que quando você se coloca diante dele, você consegue esperar? Você consegue esperar do mesmo jeito que Ele espera que você se arrependa? Você consegue esperar a sentença dele? Você consegue esperar a justiça dele? Porque um dia a justiça virá.
Será que o Filho do Homem vai encontrar pessoas que conseguem ser pacientes como ele é? Será que ele vai encontrar pessoas que têm uma fé e uma persistência na oração do mesmo jeito dessa viúva? Quero encerrar lendo a mesma parábola na versão da Mensagem, uma versão mais fácil, mais agradável de se entender. Olha o que ele diz. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: "Meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa." Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: "Não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça, do contrário eu vou acabar maluco com essa insistência." Então o Senhor disse: "Vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar?" Quando nós enfrentarmos oposição, ou quando parecer que a justiça está demorando, nós não precisamos temer nem nos desesperar. Nós não precisamos desanimar. Deus afastou a sua ira para longe e nos ouve. Deus está disposto a nos ouvir. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ser firmes na oração. Nós não estamos apelando para um juiz corrupto, mas para um Pai amoroso que nos dá a herança que nos foi prometida. Por isso, meu desafio para você é: persevere na oração. A oração vence o medo de ser injustiçado, o medo de ser esquecido, o medo de ser castigado. É a oração que nos sustenta na jornada da fé. Não desanime de orar. Dobre os teus joelhos, coloque as tuas ansiedades diante de Deus e saiba, Ele não é um juiz corrupto esperando ser subornado. Ele é um Pai amoroso, está esperando te ouvir e quer te acolher de braços abertos. E esse acolhimento de Deus é pela graça. Porque Deus pagou um alto preço para que a gente pudesse ter acesso à presença dEle. Porque sendo um Deus santo e nós sendo pecadores, não tinha como haver comunhão. Mas para que houvesse comunhão, os nossos pecados precisaram ser perdoados. E para que os nossos pecados fossem perdoados, alguém precisou pagar essa dívida. Alguém precisou pagar esse preço. E quem pagou esse preço foi Jesus Cristo. É por causa do sangue de Jesus, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que nós podemos ter confiança ao orar, sabendo que Deus vai ouvir os nossos pedidos. É por causa da cruz, é por causa do sangue. E nós vamos passar a celebração da ceia, e a ceia fala sobre isso. Vamos trazer à nossa memória o Cristo crucificado, um Cristo que morreu por mim e por você, porque era uma morte que era nossa dívida. Nós devíamos para Deus, mas Jesus pagou a dívida. E porque Ele pagou a dívida, graças a esse símbolo que nós vamos agora celebrar, né? A ceia dá graças a essa cruz. É graças a essa cruz que nós temos acesso ao Pai. E o símbolo da ceia é trazer à memória o que Cristo fez por nós. É por causa do sacrifício dele que nós somos acolhidos por Deus, que nós podemos chegar diante de Deus quebrantados, de coração humilhado, humildes, dizendo: Deus, eu sou tão mau quanto os meus inimigos, eu sou tão mau quanto esse juiz corrupto, e o Senhor só ouve os meus pedidos, porque o Senhor tem paciência comigo. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai,
vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse versículo na tela é para que você leia e depois de ler, você participa da ceia com as pessoas que moram aí na sua casa, com o pão e o cálice que você preparou. Após ler o versículo, participem da ceia todos juntos. E eu faço uma oração assim que a gente terminar esse período. Senhor, o corpo de Cristo e o sangue da nova aliança são para nós a garantia
de que ao chegarmos no seu tribunal, seremos atendidos. É por causa do sacrifício de Cristo que nós confiamos que temos um Pai que nos ama e que está com os ouvidos atentos às nossas orações. Por isso nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé e nos ensina a perseverar na oração. Nos dá a disciplina para orar sem cessar, para não desanimar, para não sermos dominados pelo medo, para que a tristeza não tome o nosso coração, mas que sejamos guiados em confiança e em alegria, por saber que o Senhor está nos ouvindo. É pela graça, Pai. Só pela graça. Não há nada em nós digno de merecimento, digno dos teus ouvidos. É só pela tua infinita bondade e pela tua imensa paciência conosco. Por isso nós dizemos e nós te amamos, Senhor. Amém. Pessoal, alguns avisos sobre a nossa igreja. Nós temos pequenos grupos que se reúnem durante a semana e nesse período de pandemia nós temos feito reuniões online. O pequeno grupo é um ambiente de comunhão, de intimidade, onde você vai fazer novos amigos, onde você vai aprofundar a sua amizade com outras pessoas, onde você vai encontrar um grupo de pessoas interessadas em seguir Jesus e conhecer mais sobre Jesus a cada semana. São encontros informais, são encontros horizontalizados, onde a gente pode falar, a gente pode levantar a mão, interromper, o que não acontece aqui no domingo. Então eu quero te incentivar a participar de um pequeno grupo, se engaje, faça parte. Você pode participar do conforto da sua casa apenas clicando num link, está muito fácil agora. E quando essa pandemia passar, a gente se encontra nas casas, a gente faz reuniões para fazer uma coisa que é a principal parte do pequeno grupo, que é comer junto. Comida é a coisa mais legal do pequeno grupo. Então eu quero te convidar a conhecer esse ambiente do pequeno grupo, fazer parte, mas acima de tudo, um desafio que eu lancei semana passada, eu quero que você ore para saber se o Senhor não tem te chamado para liderar e abrir um novo pequeno grupo. Falei aqui um pouco semana passada, quero ressaltar, liderar um pequeno grupo é simples como abrir a Bíblia, ler a Bíblia para alguém e deixar que o Espírito Santo fale. Nós temos casas disponíveis, nós só não temos líderes disponíveis. Nós temos orado juntos, nós da liderança, e queremos que você que faz parte da nossa igreja ore junto com a gente. Será que o Senhor não tem despertado líderes no nosso meio? Será que o Senhor não quer espalhar o evangelho dele, a mensagem dele para mais casas? Criar em novas casas, novos ambientes de comunhão, de amizade, de relacionamento, e não apenas uma amizade, mas uma amizade fundamentada na palavra, uma amizade fundamentada na esperança do evangelho. Então ore sobre isso, sonde o seu coração, pergunte ao Senhor o que o Senhor quer de você. Caso você queira fazer alguma contribuição financeira para a nossa comunidade, para que a gente consiga pagar as nossas contas, você fala com o Danilo, que é o nosso tesoureiro, ele é quem cuida dessa parte. Caso você queira ajudar alguém que precisa, nós temos vários projetos sociais. Você pode ajudar doando coisas, ou você pode ajudar sendo voluntário, indo lá presencialmente, levar alguma coisa para alguém que precisa. Quem cuida disso é o Anderson, você pode falar com o Anderson do Central Social, que é o nosso departamento que cuida das ações sociais. Por fim, eu te convido para ir para uma live lá no nosso Instagram, Central Batista Itu, onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa parábola do juiz e da viúva. Só que essa live não é um monólogo, eu não falo sozinho. Então,
Você chegando nessa live, mande seu comentário, sua dúvida, o que ficou confuso, o que você não entendeu, sua crítica, qualquer coisa que você quiser mandar, para que a gente possa interagir. Quando a live tem interação, ela fica boa e a gente deixa ela gravada. Quando não tem interação e eu fico falando sozinho, a gente prefere não gravar, porque afinal de contas a pregação já foi falada aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Então eu te encontro na live agora lá no Instagram. E caso você não possa ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana.